Meus amados irmãos, eu vos cumprimento na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração neste momento, que está no livro de Romanos, no capítulo de número 6, o versículo de número 12 em diante. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia do pastor João, dá o seu joinha, aperte o sininho, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, nos ajude para que esta palavra chegue a outras pessoas para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo número 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados, uma palavra de alerta, uma palavra de conselho, uma palavra de incentivo e também uma palavra que nos leva a refletir e nos cuidar, termos prudência nessa vida que levamos neste mundo tão terrível que estamos vivendo ultimamente. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O nosso corpo é mortal, a nossa carne é mortal, a nossa carne é corruptível e ela quer nos levar ao pecado. Está dizendo para não sermos reinados pelo pecado, entendeu? Não reine, portanto, o pecado. Quer dizer, o pecado não pode reinar sobre nós, ele não pode nos dominar, ele não pode nos levar a perdição eterna. Ele não pode nos escravizar. Nós temos que dominá-lo para a glória do nome do Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Não podemos apresentar os nossos membros ao pecado, os membros do nosso corpo ao pecado. Boca, olho, ouvido, nariz, mãos, pés, não podemos apresentar. Nós temos que fugir do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que têm os pés ligeiros para o pecado, tem pessoas que têm os olhos ligeiros para o pecado, tem pessoas que têm facilidade em ouvir coisas pecaminosas, tem pessoas que usam a boca para proferir palavras pecaminosas. Temos que ter cuidado, viu? Temos que ter cuidado, porque senão nós vamos se tornar súdito do pecado. O pecado reinará sobre nós, mas nós não podemos permitir. Aí a Bíblia diz aqui, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos no meio dos mortos, dentre os mortos, como vivos. A nossa carne é corruptível, é pecaminosa, mas nós temos que nos apresentar a Deus como vivos, vencedor, vencendo o mal, vencendo o pecado, vencendo a maldade, vencendo todo tipo de oferta que o inimigo procura trazer para nos enganar, para nos derrotar, para nos destruir e para nos escravizar. Nós temos que rejeitar para que possamos nos apresentar diante de Deus como vivos no meio de mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz aqui, e os vossos membros a Deus, apresentar os membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. As mãos têm que ser usadas como instrumento de justiça que agrada a Deus. Os nossos olhos, quando nós olhar algo que nós vemos que
que vai trazer problema para a nossa vida espiritual, nós temos que desviar a visão, temos que ignorar aquilo ali. Quando nós ouvimos algo que nós não gostamos, vamos ignorar. Quando pensarmos em falar alguma coisa que pode trazer problema para a nossa vida espiritual, não fale, fique calado, porque o calado se passa por sábio. Temos que ter cuidado, irmão, porque o inimigo trabalha de várias formas para tentar nos escravizar debaixo do pecado. Ainda diz aqui a palavra de Deus: e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não pode ter domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei do pecado. Não estamos debaixo da lei do reinado do pecado. O pecado não pode reinar sobre nós. Nós não podemos ser escravo dele. Nós temos que ser escravo da justiça de Deus. A palavra escravo quer dizer servo de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus, ela não nos isenta, ela não nos dá o direito, o aval de pecar. Não. A graça de Deus, ela nos corrige com muito mais rigor, com muito mais poder do que na lei. Porque a lei, ela é boa, ela não é má. Não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás o boi do seu próximo, nem o jumento do teu próximo, nada que ele tem. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás. Entendeu? A lei e a graça. Jesus disse assim: se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe tomar a veste, dá também a capa. Viste como diz os antigos, não matarás. Olha bem o que a palavra de Deus diz. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. A graça, ela não isenta nós disso. A graça, ela não quer que nós fazemos nada errado. Muito pelo contrário, ela nos corrige ainda mais. Entendeu? Nós temos que orar. Se alguém não gosta de nós, o que nós temos que fazer? Orar. Porque antigamente, quando alguém era mal, entendeu? As pessoas podiam virar as costas para ele, não ligava, entendeu? Podia até, se acontecesse alguma coisa com ele, as pessoas não incomodavam, porque era ímpio. Ímpio não tinha valor nenhum. Hoje, se alguém nos odeia, não gosta de nós, é aí que nós temos que orar por ela, nós temos que jejuar por ela, nós temos que amar. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos odeiam e vos perseguem. Então, ficou pior. Ficou muito mais rigoroso. Ficou muito... A exigência aumentou. Entendeu? Hoje, se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. É pior. Entendeu? É pior. Deus exige muito mais de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui: pois que pecaremos para quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Ah, eu saí da lei. O povo nem sabe que lei é essa. As pessoas nem sabem que lei é. Ah, não. A lei. Quem que aguenta a lei? Quem que aguenta o ministério da lei? Quem que aguenta isso? Agora nós estamos na graça. Nós podemos, sabe? Deus é maravilhoso, Deus é amor e Deus vai nos perdoar. Deus sempre foi amor, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo Deus. Entendeu?
Deus não mudou. Deus não mandou Jesus aqui para aliviar nada, não. Ele só deu uma oportunidade porque nós estávamos condenados à morte, sem Deus e sem salvação. E ele mandou Jesus como Cordeiro de Deus para dar a sua vida, para derrotar a morte e o inferno e nos abrir uma porta para que nós possamos nos esforçar para entrar. Ele apenas criou uma oportunidade para nós, mas ele não nos isentou de sermos obedientes à tua palavra. Não. Nós temos que continuar sendo obediente à palavra do Senhor. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não podemos pecar porque estamos debaixo da graça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Se nós nos apresentamos ao pecado para ouvir a voz do pecado, para ouvir a voz, a ordem do pecado, se nós nos apresentamos a ele, nós nos tornaremos servo do pecado. Aí nós vamos estar debaixo da lei, das ordenanças, das exigências e do reinado do pecado. É isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia não está falando aqui da lei dos 10 mandamentos. A Bíblia não está falando isso. Da lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos sempre foi boa e sempre será boa. Ela nos apontou para a graça com maior exigência. Entendeu? Com maior exigência. Naquele tempo, uma pessoa pecava, uma mulher pecava, ela era apedrejada e morta. Pronto, você se via livre daquilo lá. Hoje, vai matar para ver. Vai apedrejar para ver o que vai acontecer. Você vai complicar a sua vida espiritual e a tua salvação. Porque não pode. Você tem que perdoar, orar por aquela pessoa para que Deus tenha misericórdia dela e ela venha se arrepender e servir a Deus. Às vezes, na mesma igreja que você congrega, você ainda tem que cumprimentar com a paz do Senhor. Separou, não deu certo para viver, porque o casal é assim. Quando eles pecam, apesar que existem umas doutrinas por aí em alguma igreja, não, casamento só Deus que pode desmanchar o casamento. Casou, não pode desmanchar mais. Não. Se a pessoa adulterar, desrespeitar o seu cônjuge, entendeu? Ela quebrou o elo do casamento. A aliança, o pacto do casamento foi anulado automaticamente por causa do pecado. A pessoa não é obrigada a viver com aquela pessoa mais. Mas ele também não pode ser inimigo dela. Às vezes ele vai congregar na mesma igreja, vai cantar no mesmo coral, vai adorar a Deus na mesma vigília, como irmãos em Cristo, mas não como marido e mulher. Porque o elo foi quebrado, foi destruído. Entendeu? Porque a pessoa mesmo que pecou, quando é comprovado, confirmado que aconteceu isso aí, então o elo foi quebrado. Não sabeis vós que quem vos apresentardes, a quem vos apresentardes, se nós apresentamos ao pecado, nós vamos ser escravos do pecado. Vamos obedecer à lei do pecado. Vamos se tornar servo daquele Senhor que estamos obedecendo. E se estamos obedecendo ao pecado, somos escravos do pecado. Estamos debaixo da lei do pecado. Do Senhor pecado. Ou do pecado para a morte, quer dizer, estamos debaixo do pecado para a morte. Obedecendo à lei do pecado para a morte. Ou da obediência para a vida eterna. Ou para a justiça de Deus. Então, a gente tem que escolher aqui. Ou nós escolhemos estar debaixo da lei do pecado ou debaixo da lei da obediência. Da lei da justiça de Deus. É simples assim de entender. Ou estamos debaixo da lei da justiça de Deus
ou estamos debaixo da lei do pecado. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. Qual é a doutrina que foi entregue, irmão? A doutrina da lei de Deus representada pela graça, que é não pecarás, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás, entendeu? Não apresentar os membros ao pecado, mas apresentar a Deus como instrumento de justiça, entendeu? Da doutrina a que fostes entregue. E liberdade e libertados do pecado, nós fomos libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Quer dizer, agora, Jesus nos libertou do pecado. Mas Jesus nos libertou porque tem gente que não entende essa libertação que Jesus deu. A libertação só acontece quando a pessoa busca essa libertação em Cristo. Cristo, ele derrotou o mal, mas ele não aniquilou o diabo totalmente e nem a morte. Não. Ele não aniquilou. Ele nos deu oportunidade e nos dá força para lutarmos contra o pecado, contra o mal. Sabe quando que Deus vai derrotar o Satanás totalmente? No final do milênio. Ele vai ser derrotado totalmente. Ele vai ser preso no milênio por 1000 anos, mas o homem ainda vai continuar pecando, porque o homem ainda não alcançou a libertação total do pecado, porque ainda não terminou o milênio, ainda não entramos no reino eterno. Agora, a pessoa que viver agora na graça e ele for fazer parte dos eleitos, ele for ressuscitado na primeira ressurreição, ele já está livre do pecado, da morte, de tudo. Só que as pessoas que vão viver no milênio ainda vão pecar durante o milênio. É tanto que o diabo vai ser preso por 1000 anos, mas a morte vai continuar atuando durante 1000 anos. Agora, no final do milênio, Jesus lança Satanás no lago de fogo, porque o diabo vai ser solto de novo do poço do abismo, vai sair enganar nações, Gog e Magog, vai fazer guerra contra Jesus e o povo santo. Aí vai descer fogo do céu, vai consumir os ímpios e Jesus vai lançar Satanás no lago de fogo, e a morte também. A morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aí entra o dia eterno, que é o 8º dia, o dia do descanso eterno, e aí, irmão, acabou-se tudo. Tudo mal. Tudo que era mal. Pecado, morte, tudo vai ser aniquilado e todo mundo viverá em paz eternamente com Deus, livre de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser servos da justiça, não servo do pecado. Servo de Deus, não servo de Satanás. Servo da justiça, não servo da iniquidade, do pecado e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito eterno, o Senhor Jeová, continue falando no teu coração. Não deixe de se inscrever no canal,
dar o seu like, dar o seu joinha e compartilhar o vídeo e fazer seu comentário em nome do Senhor. Deus abençoe sua vida.